Charles Schweitzer, me diga, será que o South by, com tantas trilhas, tem espaço para os games também? Tem sim, Renato. Na verdade, o South by, desde 2014, já hospeda inclusive uma premiação dedicada aos games. E olha, é premiação bem séria, viu? Porque, inclusive, no ano passado, daria para a gente dizer que o grande ganhador foi Final Fantasy, com um jogo da Square Enix, que é um grande produtor de games. Então, assim, dá para ver que, inclusive, a indústria de games leva isso bastante a sério. Mas não é só a premiação. Se você for olhar, o South by está organizado em trilhas. Você pode efetivamente ver os conteúdos todos de forma errática, passando de uma trilha para outra, ou se focar, por exemplo, como o Guilherme, né, nosso co-host aqui também, que vai na trilha de educação, mas uma das 24 trilhas é uma trilha de games. E essa trilha de games traz uma série de reflexões que acho que provam, ou pelo menos fazem com que a organização do South by concorde comigo que a indústria de games ela é bastante trendsetter. E aí acho que é legal, eu separei aqui alguns títulos de algumas palestras que vão acontecer, para vocês verem que, de fato, quando a gente olha para as tecnologias emergentes associadas ao mundo dos games, a gente tem a materialização ou grandes aplicações comerciais que nascem a partir dessa fusão de uma tecnologia emergente testada dentro de um ambiente de games. E aí acho que a gente pode falar, obviamente, de inteligência artificial, e então uma das trilhas, uma das palestras, um dos painéis que vai acontecer é o AI in Gaming Changes Everything, e é curioso falar sobre isso, já que você falou aqui, mencionou o nosso podcast irmão, o PPT Não Compila, que a gente gosta tanto. Quando a gente esteve lá, o El foi um dos que falou: nossa, eu fico imaginando a quantidade de diálogos possíveis que a gente pode ter dentro de um jogo, a partir de agora, quando a gente tem a IA generativa associada ou sendo implementada dentro de um jogo de aventura, um jogo de RPG. Então, de fato, a gente vai ver no que mais a AI generativa pode influenciar o mundo dos games. Mas não é só isso, né? Tem uma tendência que a gente explora muito aqui no Trends News, e a gente já fez várias vezes aqui dentro, que é a parte de cross-media. Então, teremos lá uma palestra falando sobre cross-media storytelling, from films to games. Mas dá para a gente fazer o processo reverso também, from games to films. E aí eu fico já imaginando aqui, a nossa audiência deve estar pensando qual foi o seu último filme ou série que, de repente, nasceu no mundo dos games e foi para as telinhas. A gente pode falar, por exemplo, do sucesso enorme desse jogo The Last of Us, que agora está em série, mas a gente também pode falar, claro, de vários sucessos do cinema que foram materializados em games. Para além disso, eu acho que tem painéis também bastante interessantes do ponto de vista de sociedade. Então, eu acho que um dos que me chama bastante atenção e deve causar uma reflexão interessante em toda a plateia é Stop blaming videogames for society problems. Então, pare de culpar os videogames por problemas da sociedade. Quantas e quantas vezes a gente já não viu censuras ou elementos assim ligados aos videogames, a gente culpando videogames, por exemplo, pela violência ou algo do tipo. E então tem esse painel que chama a reflexão para a gente parar de culpar os videogames por problemas da sociedade. E aí, por fim, tem mais um conteúdo que eu acho que tinha a cara de Charles Betito. Então, Charles Betito teria que assistir esse painel aqui, meu xará. Can video games treat mental health? The power of play. Então, será que os videogames podem tratar problemas mentais? Então, esse seria o painel que eu indicaria a Charles Betito, meu xará, se lá ele estivesse no South by Southwest. Mas o conteúdo dessa trilha, né, de uma dessas 24 trilhas que existe lá, que é a trilha dos games, é realmente bastante empolgante.
E realmente muita coisa interessante. Dentro de tudo que você viu, tem mais alguma dica assim imperdível? Eu acho que talvez um dos painéis que eu não perderia em hipótese alguma seria um painel que inclusive vai ter a participação do governo do Havaí dentro do painel. Eles estão, de uma certa forma, construindo gêmeos digitais de cidades, realmente para abordar e verificar como os problemas relacionados ao aquecimento global e etc. podem afetar essa cidade. E aí são simulações bastante complexas que estão sendo desenvolvidas, tem muita gente de pesquisa, inclusive, envolvida, e tudo isso dentro de um ambiente que está gamificado, dentro de uma plataforma de games. Então, essa eu não perderia de jeito nenhum. E o nome dessa palestra, desse painel, é We Built This City on a Game Engine. Então, construímos essa cidade dentro de um motor de games. Essa eu não perderia em hipótese alguma, inclusive porque estará lá, inclusive, como eu falei, o time do governo do Havaí, que claramente é um ambiente bastante sensível a tudo aquilo que a gente está vivendo de mudanças climáticas.